Olá e bem-vinda a mais um episódio. Hoje a gente vai mergulhar num território que parece muito familiar, mas que na verdade é cheio de segredos. O mapa do nosso próprio corpo. É, uma ótima forma de colocar. A gente pensa que conhece, né? Vimos aqueles diagramas na escola. Exato, mas o material que a gente recebeu é um guia de anatomia de superfície. A ideia é usar pontos na pele para achar órgãos vitais lá dentro. Então, nossa missão aqui é entender como essa habilidade de ler o corpo não é só, sei lá, conhecimento de livro, mas uma ferramenta de diagnóstico. Nossa, poderosíssima. É transformar aquele mapa 2D da memória numa habilidade prática, tátil. É a arte de navegar pelo corpo humano usando as mãos e, claro, muito conhecimento. Um GPS para o interior do corpo. E o ponto de partida que o material nos dá para o abdômen é o finalzinho daquele osso no meio do peito, o externo. Isso, o processo chifoide. Ele é um marco zero da nossa exploração. A partir dali, o guia nos orienta. Ele nos lembra que, logo abaixo para a direita, bem protegido pelas costelas, está o fígado. O nosso maior órgão interno, né? Exato. E no centro, o estômago, o duodeno. E mais para a esquerda, também escondido, o baço. Essa organização inicial é a base para tudo. E essa ideia de protegido pelas costelas já quebra uma imagem que muita gente tem, não é? Totalmente. Aqueles desenhos com os órgãos todos expostos, a realidade é bem mais compacta. Muito mais. E essa proteção toda é o primeiro desafio. Como é que você vai examinar algo que está, na prática, atrás de uma grade óssea? É verdade. É aí que a técnica e a fisiologia entram. Não é só saber onde está, mas como fazer com que aquilo se revele para você. Isso me faz pensar numa investigação de detetive. O corpo dá as pistas na superfície e o profissional tem que saber interpretar. E o guia nos dá dois casos bem diferentes. O primeiro é um culpado pequeno, mas, nossa, famoso por causar problema. O apêndice. Ah, um clássico da emergência. E aí o conceito de mapa fica extremamente específico. A gente não está falando de uma região geral, mas de um ponto quase milimétrico. É aqui que fica muito interessante. O material descreve o famoso ponto de McBurney. Não é um lugar qualquer. Não mesmo. É um ponto preciso. E o jeito de achar é fascinante. O guia manda a gente imaginar uma linha reta do umbigo até a ponta de um osso da bacia, a espinha ilíaca antero-superior. Um nome comprido. Pois é, a 1/3 do caminho a partir desse osso, nessa linha, ali está o ponto de McBurney. É uma triangulação muito específica. Sim, é uma coordenada geográfica no corpo humano. Mas o crucial aqui, e que o material aponta, é que a anatomia varia. Ah, então não é sempre exatamente ali. Exato. Em algumas pessoas, o apêndice pode estar um pouco mais para cima ou até atrás de outra parte do intestino, o que a gente chama de retrocecal. Entendi. Então o ponto de McBurney é tipo o epicentro de um terremoto. É a área mais provável, mas a investigação tem que ir além. Perfeita a analogia. É o ponto de partida. O documento destaca que a palpação ali pode revelar uma dor aguda, que é o sinal clássico de apendicite. Mas o examinador experiente não vai só apertar ali. Ele vai observar a reação do paciente, se a barriga fica dura, se a dor piora quando ele tira a mão de repente. São várias pistas juntas. Exatamente. O ponto é a chave que abre a porta da suspeita, mas não é o diagnóstico inteiro. Isso muda tudo. Não é só decorar uma coordenada, é entender o que ela significa num corpo vivo, que reage. E a pressão para um estudante de medicina acertar isso deve ser imensa. É gigantesca, porque um apêndice inflamado pode romper, causar uma infecção generalizada que pode ser fatal. Por isso, a formação é tão focada na repetição, em treinar o tato, em transformar a teoria, tipo o ponto de McBurney, em algo quase instintivo. É sobre construir confiança para tomar decisões rápidas sob pressão. E para quem está nessa jornada, dominar essa base de conhecimento é a única forma, né? Ter as ferramentas certas faz toda a diferença. Com certeza. É preciso criar uma base muito sólida, testar o conhecimento de todas as formas. Falando nisso, se você é estudante e quer se preparar de verdade, construindo essa base, entra agora em medicobe.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil.
Lá tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e até flashcards prontos para revisar onde quiser. É a ferramenta perfeita para transformar exatamente esse tipo de conhecimento que a gente está discutindo em algo que fica na ponta dos dedos. Sem dúvida. É uma excelente forma de praticar essa transição da teoria para a aplicação clínica, que é o maior desafio no começo. Certo. Então, já investigamos nosso primeiro caso, o do pequeno infrator que se denuncia por um ponto de dor. Agora, vamos ao segundo exemplo do material, que é o oposto em escala. A gente está falando de um gigante silencioso e bem escondido, o fígado. Mas, o que é um paradoxo, uma das mais difíceis de encontrar num corpo saudável. E essa dificuldade já é uma informação, né? Exatamente. A dificuldade é, em si, uma informação diagnóstica. O guia explica que a maior parte do fígado vive confortavelmente sob as costelas direitas. Num corpo saudável, você não deveria sentir o fígado com facilidade. Se ele aparece para baixo da borda das costelas, isso já é um sinal de alerta. Então a não localização do fígado é um sinal de normalidade. Mas, então, como os médicos fazem para avaliar? O material descreve uma técnica que soa quase como uma dança com o paciente. É uma ótima descrição. Não é um exame estático de jeito nenhum. É dinâmico. O profissional posiciona os dedos logo abaixo da margem das últimas costelas, do lado direito. Sozinho ele não sentiria nada. A chave é pedir para o paciente respirar fundo. Ah, Quando o paciente inspira, o diafragma, que é aquele músculo grande logo acima, se contrai e desce, empurrando o fígado para baixo. E é aí que ele sai do esconderijo e toca a ponta dos dedos do médico. É genial. É usar a mecânica do corpo para revelar o que está oculto. Exatamente. E o examinador não está só vendo se o fígado está ali. Ele está avaliando a borda, ela é fina e irregular, ou está arredondada e dura. A superfície é lisa ou tem nódulos, o que poderia sugerir, sei lá, uma cirrose. Nossa, quanta informação num simples toque! Se a palpação dói, pode indicar uma inflamação, como hepatite. Cada detalhe tátil adiciona uma peça ao quebra-cabeça. É fascinante. Num mundo de ressonância magnética e tomografia, essa habilidade manual tão ancestral ainda é a linha de frente. E muitas vezes é o que direciona a necessidade desses exames mais caros e complexos. Um bom exame físico economiza tempo e recursos. E, aliás, esse mesmo princípio que a gente usa para o fígado se aplica para o vizinho dele, que a gente falou no começo, o baço. Ah, o do lado esquerdo. Isso. O baço normal também é pequeno, se esconde atrás das costelas esquerdas e a gente não consegue palpar. Assim como o fígado, ele só se torna palpável quando aumenta de tamanho, o que a gente chama de esplenomegalia, que pode ser sinal de várias doenças. A técnica para senti-lo também envolve a respiração. Então tem um padrão aí. Órgãos protegidos que só se tornam evidentes quando algo já está errado. Exato, eles se manifestam pelo aumento de volume. Então, o que tudo isso significa, colocando os dois casos lado a lado? De um lado, o apêndice, um órgão pequeno que se denuncia por um ponto de dor específico. Do outro, o fígado e o baço, órgãos grandes, que se denunciam ao se tornarem palpáveis, ao cruzarem uma fronteira que não deveriam. O significado é que o corpo humano não é uma caixa preta. Ele se comunica de formas diferentes. Às vezes, ele grita, com uma dor aguda e localizada. E outras vezes, Outras vezes, ele sussurra, com uma mudança sutil de tamanho ou textura que só um toque muito treinado consegue perceber. O conhecimento que a fonte nos apresenta é o vocabulário e a gramática dessa linguagem não verbal do corpo. adorei essa ideia. Não é só saber o mapa, mas entender a linguagem do território. É sobre entender que o exterior e o interior estão em diálogo o tempo todo. Perfeito. O exame físico é a nossa forma de ouvir essa conversa. Não é só memorizar onde as coisas estão, mas entender como interagir com o corpo para que ele nos conte a sua história. É uma perspectiva muito poderosa. A nossa pele não é uma barreira, mas uma interface cheia de pistas. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão final, eu acho. O material focou muito bem em marcos anatômicos estáticos, como o ponto de McBurney, e em como um processo dinâmico, a respiração, nos ajuda a ver o interior. Certo. Isso me leva a uma questão um pouco mais ampla. Que seria?
Se a gente pode mapear órgãos com pontos e movimentos que outros mapas dinâmicos do nosso corpo têm, que talvez a gente ainda esteja só começando a decifrar. Pense, por exemplo, nos padrões de dor referida. Sabe, quando um problema no coração se manifesta como dor no braço esquerdo? Verdade. Ou nas mudanças sutis de temperatura na pele que podem indicar uma inflamação. Talvez a próxima fronteira não seja só saber onde os órgãos estão, mas sim compreender em tempo real as redes que os conectam, lendo os sinais que eles emitem através de mapas que vão muito além da anatomia pura que a gente aprende